Olá, queridos amigos que assistem à TV Câmara de Tupã. Estamos começando o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã em parceria com a TV Câmara. E na entrevista dessa semana, estamos recebendo a psicóloga Leda Caroline Morcelli Pelim. Leda, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Roda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Excelente. Bom, antes da gente começar o nosso programa, pessoal, tem alguns recados muito importantes para vocês. Nós estamos gravando o programa Mão na Roda agora no mês de maio. E antes de mais nada, né, Leda? O mês de maio é o mês das mães, né? Você é mãe? Sou. Então, meus parabéns, Leda. Obrigada, sou mãe de uma menina linda chamada Bruna. Muito bem, feliz Dia das Mães para você, Leda. Obrigada. E em nome da Leda também parabenizo a todas as mães, né, nessa data muito especial no mês de maio. Além disso, pessoal, no mês de maio também nós temos a campanha do Maio Amarelo, que é um mês de conscientização para a educação de acidentes no trânsito. Para vocês terem ideia, no ano de 2025, dados da Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos mais de 72 mil acidentes de trânsito nas rodovias, com mais de 6 mil mortes. Além disso, o mês de maio também, nós temos o Maio Vermelho, da conscientização sobre a importância da prevenção contra as doenças hepáticas e também o combate ao câncer bucal. Temos também o Maio Laranja, combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil. Inclusive, esse será o tema dessa entrevista com a Leda. E também o Maio Roxo, que é o mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Muito bem, dado esses recados, né, para que você aí de casa também possa se conscientizar sobre cada uma dessas campanhas, e reforçando mais uma vez que o assunto da entrevista com a Leda é exatamente sobre o Maio Laranja. Certo, Leda? Exatamente isso. Antes da gente fazer esse bate-papo, comenta com o pessoal que nos assiste quem que é a Leda. Bom, a Leda, ela é formada em psicologia, né? Atualmente estou como presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também atuo na Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. Muito bem, Leda. É um trabalho muito importante aí à frente da nossa cidade de Tupã. Isso, correto? Em busca da garantia de direitos, né? Excelente. Muito bem. E sobre o assunto Maio Laranja, o que é o Maio Laranja, Leda? É a luta, né, contra o abuso e a exploração sexual infantil de crianças e adolescentes, que vem de encontro com o caso que aconteceu com a menina Araceli lá em 1973. Né? Foi uma criança que foi drogada, alcoolizada, abusada, sofreu violência física, sexual e carbonizada depois. Foi encontrada depois de dias e depois de um período, as pessoas que estavam envolvidas, né, pessoas de elite, foram absolvidas, não foram condenadas. Então, a partir daí, iniciamos essa luta para garantir o direito e proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Perfeito, muito bem. Inclusive, pessoal, o dia 18 de maio é o Dia Nacional, né, do combate ao abuso e exploração sexual. Inclusive, Leda, é importante a gente reforçar com quem nos assiste a diferença que existe, né, entre o abuso e a exploração sexual. Qual que é a diferença de forma assim prática? Existe. O abuso, ele é todo aquele contato físico, né? E a exploração é a partir do momento em que a gente ou usa a imagem da criança e do adolescente, ou vende fotos, ou faz com que ele se expõe de alguma maneira para eu arrecadar uma renda, um dinheiro, um recurso, usando o corpinho da criança ou do adolescente. É muito triste isso, né? Muito triste. Bom, apesar de ser muito triste, é necessário a gente falar, porque é necessário a gente conscientizar a população, né? Isso. Tá? Então é por isso que é um assunto delicado, mas é necessário de ser falado. Ô Leda, comenta pra gente quais são, né, as formas aí de abuso que acontece, que infelizmente ainda acontecem no nosso país. Acontece, infelizmente, né, acontece com pessoas ali do convívio da criança ou do adolescente. Elas podem ser de forma de aliciamento ou abuso ali consumado, infelizmente, ou da forma da exploração, como a gente falou, né, tirar fotos da criança, pedir fotos da criança, principalmente em canais da internet, né, às vezes elas são coagidas, às vezes elas são ameaçadas, às vezes ameaçam a família dela para que ela possa, né, fazer esse tipo de imagem, vídeo e acabar ali se expondo, colocando-se em risco. É mesmo. E vocês que já estão à frente dessas ações, isso inclusive acontece na nossa cidade e região também, Leda? Infelizmente. É mesmo. Infelizmente acontece. Que situação, né? Eu moro em Tupã, Leda, desde 2018.
mas antes eu morava em Araçatuba e lá eu fazia parte de um grupo de voluntários que a gente fazia um trabalho com crianças que tinham câncer infantil, na oncologia infantil, né? E também crianças que eram retiradas das suas famílias pela justiça, né? Que ficavam em uma casa, né? Uma casa ali de acolhimento, crianças que tinham sido abusadas sexualmente, crianças que tinham sofrido agressões ou vários outros tipos de violências, né? Então, assim, para mim era um choque muito grande, porque de um lado no hospital, na oncologia, nós víamos ali a família, os pais lutando pela vida da criança, E do né? outro lado, E do a outro lado as negligência crianças gritando. saudáveis, Leda, saudáveis, né? Cheias de vida, crianças lindas e que tinham passado por essas situações absurdas de abusos, né, de violências e longe das suas famílias, né? E infelizmente acontece e está muito próximo, né? Uma realidade muito próxima da gente, infelizmente. Infelizmente, como você falou, muitas das vezes esse tipo de situação acontece dentro do próprio ambiente familiar ou do próprio convívio da família? Isso acontece muitas vezes com aquela pessoa em que já tem um vínculo, já tem uma liberdade dentro da casa, né? Já tem o conhecimento da família, já é próximo. E infelizmente tem casos que é pais, mães, padrastos, primos ali, né? Não tem cara, o abusador, ele não tem um rótulo, ele não tem um título, né? A gente não pode identificar, né? E com certeza a maioria dos casos eles chegam de forma silenciosa até que a gente consegue verificar a mudança de comportamento das crianças, né? Ô Leda, e de que forma, né, que a gente pode identificar no comportamento da criança ou do adolescente algo que pode trazer algum indício de que ela está sofrendo algum tipo de abuso sexual? De que forma que a gente pode identificar algo assim? Geralmente tem alteração no comportamento, né? A criança ou adolescente, eles passam a ficar irritados, a se isolar ou ficar chorosos, às vezes eles se automutilam, né? Às vezes eles param de comer, às vezes eles comem demais, desenvolvem uma compulsão, né? Então ele passa a reproduzir aquilo porque ele é ameaçado, às vezes ele não pode falar, às vezes ele tem medo de falar, né? Existe todo um contexto, um preparo para que ele não fale, não denuncie, né? A pessoa que está machucando. Então ele começa a reproduzir um comportamento diferenciado, que é onde a gente tem que ficar atento. E a gente, como pai, mãe, responsável, Isso. a escola também pode ter um papel de participação nisso? Com certeza, né? A escola, ela é a extensão, né, da nossa casa. É ali onde eles estão uma boa parte do dia, né? Ali eles criam vínculos com amigos, com professores, com agentes, com pessoas que estão ali no cotidiano deles, né? Então é importantíssimo esse olhar da escola. E graças a Deus a gente tem uma parceria muito legal com a educação aqui em Tupã. É mesmo. Temos. Então, dentro desse trabalho que vocês fazem, né, existe também capacitação para o professor? Existe, inclusive já teve a capacitação para a saúde e para a educação. Para a saúde também? Também. Ou seja, os profissionais da área da saúde que ficam nas UBSs, hospital, na agentes UPA. Comunitários, né, que também tá ali dentro da casa, né, às vezes fazendo uma visita, passando naquele local e aí acolhe algo que seja dito importante. Qualquer suspeita tem que ser verificada. A gente não pode achar, né, que a suspeita é pequena ou medir, né, essa suspeita tem que levar em consideração, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo até que a polícia investigue. Né? Então, a saúde, a educação, a rede de assistência, todos os equipamentos da assistência e nós, enquanto seres humanos responsáveis, pais, tios, avós, né, irmãos também, é muito importante que estejamos atentos. Perfeito. Inclusive, pessoal, para quem nos assiste, né, a Leda falou aqui da questão da suspeita, né? Então, assim, se há indícios, né, tem que ser denunciado para ser investigado. E olha só uma informação que eu trago aqui, ó, da Fundação Abrinq, que em 2023, das 78.537 notificações de suspeitas, né, mais de 57 mil tinham como vítima pessoas com menos de 19 anos. Ou seja, a cada 4 casos, né, que envolvem questões de violência sexual no Brasil, 3 é uma criança ou uma adolescente. E olha como é gigante o número, né? Gigante o número. Ô Leda, inclusive, há um tempo atrás a gente recebeu a doutora Thelma Tulin, né, aqui também no programa Mão na Roda,
E ela comentou um caso que aconteceu em Tupã que foi muito impactante para mim, de uma menina que, pelo que ela explicou, ela tinha um certo grau de deficiência intelectual, né? E na escola, a professora percebeu que ela estava com a barriguinha um pouco ressaltada, uma menina de 11 anos de idade. E aí a professora falou para ela: nossa, eu tenho a impressão que você está grávida, né? E a menininha, inclusive, achou aquilo fantástico, né? 11 anos de idade, com certo grau, né, de deficiência intelectual, e a professora, junto com a escola, conduziu, né, a menininha, né, para o hospital, depois foram para a delegacia, inclusive, pelo que eu entendi, a própria doutora Thelma que atendeu o caso. E olhem só, pessoal, o abusador era o próprio pai biológico, né? Que, segundo a doutora Thelma, ele até falou assim: mas eu falava para ela que isso era errado, mas ela queria. Culpava, Então, né? Além de tudo, a criança ainda ela ia estar com sentimento de culpa, né? De que ela que buscou aquilo, porque a gente está falando de uma criança de 11 anos, né? Que brinca de casinha, que brinca de boneca. E o próprio pai biológico, né? Alguém que poderia proteger para que isso não acontecesse com a filha, né? Então, infelizmente, né, pessoal, às vezes até dentro de casa, né, no convívio familiar, pode acontecer esse tipo de situação. E como a Leda explicou, existem aí sinais que a gente tem que ficar atentos. Tá? E de que forma, Leda, que a gente pode também orientar as crianças? Eu acho que o nosso papel, o mais importante, é ensinar os limites do corpinho, né? Então a criança ela tem que entender o que é a intimidade dela, né? Quem pode, o que pode, como pode ser tocado, né? Saber que na boca não tem a questão do beijar, não tem que ter um limite, né? Quem vai olhar essa criança se trocar, quem vai... Então é reforçar o limite dentro de casa, né? E isso se estender. Igual eu falei, a gente tem essa parceria com a educação faz projetos durante a campanha. A campanha ela é trabalhada o ano todo. Em maio ela é reforçada porque é o maio que a gente reforça a luta do 18 de maio por conta da Aracélios, né, lá atrás. Mas como todo mundo acaba trabalhando a questão de explicar os limites do corpinho, a criança acaba levando para o cotidiano dela e reforçando aquilo lá, né? Então, às vezes, em 2020... eu estava como conselheira tutelar e a gente tinha algumas atividades que era aplicada no dia no mês da campanha. Então, às vezes, tinham musiquinhas que o amiguinho às vezes esbarrava e a própria criança falava: olha, você não pode bater aqui, você não pode bater aqui, né? E então, o reforço, né, da explicação fazia com que elas criavam ali o limite de espaço delas. Perfeito, ou seja, é uma musiquinha, né? Às vezes tem uma dança que envolve a musiquinha, ou seja, uma forma lúdica para exemplificar os locais que são inadmissíveis o toque, né? Isso, e aí com os adolescentes é mais fácil de você estar conversando, né? Com os adolescentes você já pode chegar com uma abordagem mais prática, explicando, né? Até mesmo questões de doenças e deixando bem claro que é um tesourinho, como a gente fala, né? O corpo, a intimidade. Exatamente, é uma situação muito triste, né? Inclusive, alguns dias atrás eu vi um noticiário de estupro de crianças aí também, né? Acho que você deve ter acompanhado. Então, assim, são casos absurdos que infelizmente acontecem na nossa cidade, no nosso país e na nossa região também, tá? Infelizmente. Bom, e aí caso alguém suspeite de situação de abuso, Leda, o que a pessoa tem que fazer? Quem que ela tem que procurar? Né? Como denunciar? Aqui nós temos a rede, nós temos o Disque 100, lembrando que todas as denúncias elas podem ser feitas de forma anônima, o que a gente não pode deixar é de denunciar. Então nós temos o Disque 100, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a Polícia Civil e nós temos o CREAS. Mas a criança ou adolescente, ele pode usar a escola, um adulto, um vizinho, às vezes alguém que tenha essa proximidade, essa intimidade, que possa levar até esses canais. Perfeito, excelente. Então, reforçando, tem o Disque 100, o 190 e o telefone também desses locais, né? Porque a gente faz o seguinte, pessoal, não podemos deixar impune, né? A gente tem que denunciar e aí, se for averiguado que realmente existe um caso, né, de abuso, isso tem que ser apurado aí pelas autoridades, né, Leda? Isso, toda suspeita é válida, toda suspeita ela é investigada. Tá, perfeito. Leda, e como que está estruturada essa rede de apoio em Tupã?
A nossa rede, ela é muito bacana, ela é uma engrenagem, assim, ela se conversa, ela se comunica, então a gente parte dentro das secretarias, igual eu coloquei lá atrás. A saúde, ela tem essa capacitação, os profissionais já têm esse olhar voltado para a criança, a educação já é estruturado com isso, a assistência social já trabalha voltado para isso. A nossa polícia, ela é muito ativa em relação à Polícia Civil, a Delegacia da Mulher é muito ativa em relação a esse tipo de denúncia. E o Conselho Tutelar, ele é um conselho atuante que participa de toda aquela suspeita, de toda aquela dúvida e é a porta de entrada para ser encaminhada para a investigação, que é a polícia, né? Quem faz essa investigação é a polícia. Perfeito. Então, a gente tem uma ampla rede para apoiar, não só de forma a conscientizar, mas também em casos de abuso, para dar todo um apoio para a criança e para a família também, né? Isso. Perfeito. Leda, e como que vai ser a campanha Faça Bonito em Tupã nesse ano de 2026? A campanha, ela já está muito bacana, ela já está muito bonita, né? Já está acontecendo, igual eu falei, ela é trabalhada o ano todo, mas no mês de maio ela é reforçada, né? Vocês podem acompanhar ela pelo site da prefeitura. Muito em breve vamos ter a nossa passeata em prol da luta, né, com todos ali preparados para receber qualquer tipo de acolhida, qualquer tipo de denúncia, e inclusive a assistência social, a nossa assistência de portas abertas para atender, porque ali às vezes não é só a questão da denúncia, né, é uma família que fica desestruturada e a gente precisa amparar, né, então estamos à disposição. E acompanhem pelo site da prefeitura, que está uma campanha bem bacana mesmo. Muito bem. Que façam bonito, né, dentro dessa campanha no ano de 2026. Bom, Leda, em relação às mídias sociais, o pessoal pode acompanhar direto pelas mídias sociais da própria prefeitura, né? Isso. As ações estão sendo divulgadas pelo site da prefeitura. Tá bom, ok. Tem mais algum assunto que você gostaria de reforçar? Eu acredito que a gente tem que ficar atentos, né? O nosso maior papel é nos atentar a acolher, né? A não achar que às vezes ali é um comportamento de fase, é procurar escutar. Não existe aquela, é mentira, é frescura, insinuação, não tem isso até que a gente entenda o que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, né? Eu acredito que é o nosso dever, é a nossa obrigação estar garantindo a segurança e a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E o conselho, a gente, enquanto conselho municipal, nós estamos também para acompanhar, né, esses órgãos que atuam de forma muito positiva, de forma muito presente, e também ficamos de portas abertas para que possa esclarecer ou acolher qualquer suspeito que seja vindo. Muito bem, excelente, Leda. Olha, muito obrigado por você ter participado aqui do programa Mão na Roda, Eu que agradeço. Ainda mais para falar sobre um assunto tão delicado, tá? Muito obrigado pelas suas palavras e seus esclarecimentos também. Eu que agradeço, foi um prazer e denunciem. Ok, muito bem. Bom, e para você, querido amigo e querida amiga que nos assistiu até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Sempre gosto de encerrar o nosso programa com um versículo da Bíblia. E olha só, hoje eu trago o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, que diz assim: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Desejo então que Deus abençoe você e sua família e a gente se encontra na próxima entrevista. Tchau, tchau.